Se você acredita que suas emoções e sua saúde física são coisas separadas, melhor assistir a esse vídeo até o final. O fato é que elas afetam diretamente nosso equilíbrio interior ao influenciar algo que conhecemos como homeostase. A homeostase é um processo fisiológico pelo qual o corpo humano mantém o equilíbrio interno e estável, apesar das mudanças constantes no ambiente interno e externo. É um conjunto de mecanismos que trabalham juntos para manter as condições adequadas e necessárias para a sobrevivência das células do corpo. A homeostase é essencial para garantir que os órgãos e sistemas do corpo funcionem de forma eficiente. Ela regula as condições internas, como, por exemplo, a temperatura corporal, a pressão arterial, os níveis de açúcar no sangue, o pH sanguíneo e o equilíbrio de fluidos e eletrólitos. Existem vários sistemas de regulação que ajudam a manter a homeostase no corpo humano, incluindo o sistema nervoso, sistema endócrino, sistema cardiovascular, sistema respiratório e o sistema renal. Todos esses sistemas trabalham juntos para detectar e corrigir desequilíbrios internos. Isso permite que o corpo opere em um estado saudável e estável. Falo mais sobre isso daqui a pouco. Quando acontecem desequilíbrios na homeostase, isso pode levar a doenças e condições de saúde, inclusive diabetes, hipertensão, desidratação e desequilíbrios eletrolíticos. É por isso que manter a homeostase é tão importante para que a saúde e o bem-estar do corpo humano se mantenham. E as emoções podem influenciar a homeostase do corpo humano através da sua conexão com o sistema nervoso autônomo, aquele que controla as funções corporais internas, como a respiração, a circulação do sangue e também a digestão. As emoções também podem afetar a liberação de hormônios e neurotransmissores, que podem ter efeitos sobre o equilíbrio interno do corpo. Por exemplo, quando uma pessoa experimenta de emoções negativas, medo ou estresse, o sistema nervoso simpático é ativado, levando a uma resposta que a gente chama de luta ou fuga no corpo. Isso resulta em um aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, da respiração e libera hormônios como a adrenalina e o cortisol. Essa resposta de estresse pode ter efeitos negativos na homeostase. Pode causar um desequilíbrio no sistema cardiovascular e aumentar o risco de doenças como, por exemplo, hipertensão e doença cardíaca. Agora, por outro lado, emoções positivas como alegria e relaxamento podem levar à ativação do sistema nervoso parasimpático, o autônomo parasimpático. Isso ajuda a reequilibrar o equilíbrio interno do corpo. Isso pode resultar em uma diminuição da frequência cardíaca, da pressão arterial, da respiração, bem como uma liberação de hormônios como a ocitocina. E isso pode ter muitos efeitos benéficos para a saúde cardiovascular. Portanto, as emoções podem ter efeitos significativos na homeostase do corpo humano e a influência pode ser observada em várias doenças e condições de saúde. É importante encontrar formas saudáveis de lidar com as emoções para ajudar a manter o equilíbrio interno saudável e permitir a prevenção de problemas de saúde relacionados ao estresse e a outros fatores emocionais. O corpo mantém a homeostase, o equilíbrio interno, através de vários mecanismos de regulação. A homeostase é fundamental para garantir que os órgãos e sistemas do corpo funcionem de uma forma eficiente e também para manter as condições necessárias para a sobrevivência das células do corpo. Como eu já mencionei, existem vários sistemas de regulação que ajudam a manter a homeostase no corpo humano. Para começar, temos o sistema nervoso. O sistema nervoso é responsável por detectar mudanças no meio ambiente interno e externo do corpo e por enviar sinais para o cérebro para iniciar uma resposta adequada. Isso inclui a regulação da temperatura corporal, a pressão arterial, inclusive, como eu já disse também, os níveis de açúcar no sangue.
O sistema endócrino é aquele que é responsável por liberar hormônios que ajudam a manter a homeostase. Esses hormônios, por sua vez, são responsáveis por regular, olha só, o crescimento, o desenvolvimento, o metabolismo e por permitir equilíbrio de fluidos e eletrólitos pelo corpo. O sistema cardiovascular, por sua vez, é responsável por transportar nutrientes, oxigênio e dióxido de carbono pelo corpo, além de também ajudar a manter o equilíbrio de fluidos e eletrólitos. O sistema respiratório é responsável por regular os níveis de oxigênio e dióxido de carbono no corpo, ajudando também a manter o equilíbrio no pH sanguíneo. O sistema renal é responsável por filtrar resíduos do sangue e regular a concentração de íons, água e outros solutos do corpo. Em conjunto, todos esses sistemas trabalham para manter a homeostase, ajudando e adaptando a resposta do corpo às mudanças internas e externas. Quando um desses sistemas falha ou é incapaz de lidar com uma mudança, pode acontecer uma doença ou uma condição de desequilíbrio. Agora, o que realmente poucas pessoas sabem é que o corpo conta com vários receptores que nos ajudam a manter o equilíbrio entre o que está lá fora e o que está aqui por dentro. E as emoções têm influência direta nesses receptores. São eles os interoceptores, os esteroceptores e os proprioceptores. Um interoceptor é um tipo de receptor sensorial que está localizado dentro do corpo e monitora o estado interno do organismo. Os interoceptores são responsáveis por detectar mudanças nos níveis de temperatura, pressão sanguínea, pH, os níveis de oxigênio, dióxido de carbono, além de outras tantas variáveis fisiológicas. Eles fornecem informações ao sistema nervoso autônomo que controla as funções corporais internas, como a regulação da temperatura corporal, a digestão, a respiração e a circulação sanguínea, isso é, quase nada. Os interoceptores incluem receptores localizados em órgãos internos, como o coração, os pulmões, o estômago, o intestino, bem como receptores no sistema endócrino que monitoram os níveis hormonais. A ativação dos interoceptores pode levar a sensações como fome, sede, dor abdominal, falta de ar, várias outras. A percepção dessas sensações ajuda o organismo a se adaptar e a responder às mudanças no ambiente interno e externo. Um proprioceptor, também conhecido como propriosensor, é um tipo especializado de receptor sensorial encontrado em músculos, tendões, articulações e outras estruturas que ajudam o corpo a perceber e monitorar sua própria posição e movimento no espaço. A propriocepção é o sentido que permite que você saiba onde estão as partes do seu corpo em relação umas às outras e como estão se movimentando. Esses receptores fornecem informações ao corpo sobre a posição, tensão e o movimento dos músculos e articulações. Essas informações são então usadas pelo cérebro para controlar os movimentos e manter o equilíbrio e a postura. Sem a propriocepção, seria muito difícil de realizar tarefas simples como andar ou ficar em pé. Os três principais tipos de propriosensores são os fusos musculares, os órgãos tendinosos e o Golgi, e os receptores articulares. Os fusos musculares estão presentes nos músculos esqueléticos e fornecem informações sobre o comprimento do músculo e as alterações no comprimento. Os órgãos tendinosos de Golgi estão presentes nos tendões e fornecem informações sobre a tensão muscular. Os receptores articulares estão presentes nas cápsulas e ligamentos das articulações e fornecem informações sobre a posição e o movimento da articulação. Algo só um pouco complexo. Um estereoreceptor, também conhecido como estereoceptor, é um tipo de receptor sensorial que está localizado na superfície do corpo e é responsável por detectar estímulos externos provenientes do ambiente ao nosso redor. Esses receptores recebem informações sensoriais do ambiente, como temperatura, pressão, vibração, luz e som, e transmitem essas informações ao sistema nervoso central. É por isso que você percebe um pernilongo que pousa na sua perna.
Estes receptores são encontrados em várias partes do corpo, incluindo a pele, os olhos, os ouvidos, o nariz e a boca. Por exemplo, os receptores táteis da pele detectam o toque, a pressão e a vibração. Os receptores olfativos do nariz detectam odores, os gustativos da boca, os sabores. Os auditivos dos ouvidos detectam os sons e os visuais dos olhos detectam a luz e as cores. As informações sensoriais recebidas pelos estereoreceptores são importantes para a percepção sensorial, o movimento e a tomada de decisão do organismo em resposta ao ambiente externo. Por exemplo, a detecção de um objeto quente pode levar à retirada da mão para evitar uma queimadura. A detecção de um som alto pode levar à reação de sobressalto. O que é relevante lembrar é que todos os nossos receptores são impactados não apenas pelo meio ambiente, mas também pelas emoções, e a gente precisa focar em regular nossa vida para que a gente possa viver uma vida plena. Esteja bem e esteja seguro.